no metrô, CPTM e Sabesp na capital paulista causa transtornos para milhares de trabalhadores. Paralisação causa enormes transtornos em São Paulo. Mais de 4 milhões de pessoas são afetadas nos trens e no metrô. E no trânsito, lentidão ultrapassa 600 quilômetros. A produção industrial no Brasil cresceu em agosto. A alta elimina parte da queda registrada no mês anterior. E você vai ver também. Supremo Tribunal Federal condena mais 3 réus por ataques a Brasília no dia 8 de janeiro. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Trabalhadores da Embraer entram em greve na fábrica de São José dos Campos, em São Paulo, por reajuste salarial. Ações do grupo imobiliário Evergrande subiram nesta terça-feira, ao retomar as negociações da Bolsa de Valores de Hong Kong. Japão viveu o mês de setembro de maior temperatura desde o início dos registros, em 1898. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Boa tarde, Maria Clara. Olá, boa tarde, Bruna. Boa tarde a você e a todo mundo que acompanha a gente. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. Os paulistanos enfrentaram problemas para tentar chegar ao trabalho nesta manhã de greve nos transportes públicos. Os metroviários vão decidir nesta noite se a greve vai ou não continuar. A nova assembleia do sindicato acontece a partir das 6 da noite. A paralisação foi decidida pela categoria para durar inicialmente 24 horas. Mas nesta noite, os metroviários de São Paulo realizam uma nova assembleia para discutir se a categoria mantém a greve. Entre as pautas a serem debatidas estão o processo de terceirização do pátio do oratório, que é do monotrilho, e também a terceirização de parte do atendimento das estações. Segundo o sindicato, há uma indignação muito grande da categoria sobre esses temas. A votação sobre uma possível continuidade da greve deve acontecer de forma virtual e a previsão é que o resultado saia até às 8 horas da noite. O sindicato adiantou que, mesmo que a greve for encerrada, o protesto contra a privatização do monotrilho e de parte das bilheterias vai continuar. A greve conjunta dos metroviários com os ferroviários, deflagrada nesta terça, contra o plano de concessões e privatizações do governo do estado, fechou 4 linhas do metrô e 3 da CPTM. Outras 2 operam parcialmente, a 7 Rubi e a 11 Coral. Já as linhas do metrô e trem concedidas à iniciativa privada funcionam normalmente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou nesta manhã o descumprimento da determinação da Justiça para a greve do metrô, CPTM e Sabesp. Ele classificou a greve como política e ilegal. Aquilo que a gente esperava está se concretizando. Temos aí uma greve de metrô, CPTM, Sabesp, uma greve ilegal, uma greve abusiva, uma greve claramente política, uma greve que tem por objetivo a defesa de um interesse muito corporativo. E aí quem está entrando em greve está se esquecendo do mais importante, que é o cidadão. A gente está vendo as pessoas nas estações, pessoas que acordaram cedo, que precisam do transporte público, que é um direito social, para chegar ao trabalho, para chegar à consulta, para chegar à faculdade, para chegar na entrevista de emprego, e aí se deparam com a estação fechada, se deparam com as linhas sem operação. A Justiça tinha decretado o funcionamento das linhas, 100% do efetivo nos horários de pico, de 6 a 9 da manhã, 80% nos horários que não são de pico, e a Justiça foi ignorada. Ou seja, essa turma não está respeitando sequer o Judiciário. Bem, com essa situação caótica no transporte público aqui em São Paulo, nosso apresentador Kleber Werneck foi às ruas
para acompanhar toda a situação aí dos passageiros, né, que enfrentaram tantas dificuldades com a greve do metrô e CPTM na manhã desta terça-feira. Nesse momento, o Kleber está na estação do Tatuapé, estação do metrô e CPTM do Tatuapé, zona leste de São Paulo. E pelo que a gente vê nas imagens, Kleber, os portões continuam fechados. Boa tarde para você. Olá, boa tarde, Clara, boa tarde, Bruna. Estação do metrô e também estação da CPTM. Aqui é possível fazer a interligação entre os dois transportes. A estação Tatuapé, que fica na zona leste da capital paulista, e eu vou mostrar agora imagens desse momento. A gente pode ver aqui, ó, o portão fechado e um cartaz anunciando estação fechada, paralisação de funcionários. Do lado de dentro, como a gente pode ver aí pelas imagens do nosso repórter cinematográfico Sérgio Arce, nenhuma movimentação, nem funcionários, nem passageiros. Essa estação aqui, olha, tem área total de 34.680 metros quadrados e a capacidade é para receber 60 mil passageiros por hora em horário de pico. Esse grande volume, inclusive, foi o motivo alegado pelo governo do estado para não aceitar a proposta dos sindicatos para ter catraca livre. Ou seja, o sindicato queria que não fosse cobrada a passagem hoje para que o serviço continuasse funcionando normalmente. E o governo do estado alegou que com a catraca livre o volume de passageiros aumentaria muito, superaria inclusive essa capacidade que eu acabei de falar, e assim não seria possível garantir a segurança dessas pessoas, por isso o serviço foi paralisado. Mas mesmo assim, eu vou mostrar também aqui, ó, nesse corredor, de ônibus. É importante lembrar que os ônibus municipais e intermunicipais continuam funcionando normalmente hoje e receberam até reforço, né, na frota para tentar suprir um pouco da demanda do metrô e também da demanda dos trens da CPTM. Eu vou continuar aqui e daqui a pouco eu trago mais informações atualizadas sobre a paralisação do metrô e também dos trens da CPTM. Eu volto com vocês aí no estúdio. Perfeito, Kleber. Obrigada pelas suas informações. Até daqui a pouco. O deputado federal Davi Soares manifestou sua opinião contrária à privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. Ele não concorda que essa atitude vá trazer melhorias para o serviço. Com o argumento que o setor privado haverá de investir mais e as tarifas cairão, o governador advoga que essa seria a melhor saída para a água e esgoto no estado de São Paulo. Porém, as experiências em grandes cidades, mundo afora, desde os Estados Unidos, a Alemanha, que é mais que já advoga a privatização, mas, por outro lado, no seu país está reestatizando, mostra que a realidade não é como eles advogam. No Rio de Janeiro, há pouco tempo, foi feita a privatização da SEDAI e não trouxe nem a melhoria, muito menos a diminuição das contas de água. Pelo contrário, mais do que dobraram os custos da água e do esgoto. Portanto, venho aqui expor minha opinião contrária, não é necessário. A Sabesp hoje é uma empresa superavitária, tem condições de investimento e não entendo a sanha do governo estadual a fim de privatizar um serviço tão bem feito quanto é da Sabesp. Bem, daqui a pouco nós voltamos com outras informações sobre a greve na Sabesp, no metrô e na CPTM aqui em São Paulo, dia de transtornos para o trabalhador. Agora nós vamos falar sobre a produção industrial no Brasil, que cresceu em agosto. O mercado calculava um avanço um pouco maior para o mês. Segundo o IBGE, a produção industrial brasileira teve avanço de 0,4% em agosto na comparação com o mês anterior. A alta elimina parte da queda registrada no mês anterior, quando houve queda de 0,6%. Os dados são da pesquisa industrial mensal. Na comparação com o mesmo mês de 2022, a produção avançou 0,5%. E o resultado veio levemente abaixo da expectativa do mercado. As estimativas da Bloomberg informaram que era esperado um avanço de 0,5% na comparação mensal e crescimento de 1% na base anual.
Com os dados de agosto, a indústria acumula no ano recuo de 0,3% em relação ao igual período de 2022. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o resultado é variação negativa de 0,1%, após registrar variação nula nos meses de julho, junho e maio. A expansão na produção de 3 das 4 grandes categorias econômicas e de 18 dos 25 ramos industriais pesquisados. As principais influências positivas estão entre as atividades de produtos farmacêuticos, com 18,6%, veículos automotores, 5,2% e equipamentos de informática, com 16,6%. O Supremo Tribunal Federal condenou mais 3 réus por ataques a Brasília no dia 8 de janeiro. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Mais 3 réus foram condenados pela Corte Suprema por invadir e depredar as sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro. A maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que fixou penas que variam de 12 a 17 anos de prisão. Acompanharam os votos de Moraes os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Luiz Fux. O julgamento virtual terminou às 0h desta terça-feira, mas todos os ministros já tinham votado. Os ministros Cristiano Zanin, André Mendonça e Luiz Roberto Barroso também votaram pelas condenações, mas propuseram penas menores, entre 10 e 15 anos. O ministro Nunes Marques votou pela absolvição de um dos réus e a condenação dos outros 2 a 2 anos e 6 meses de prisão cada um. Houve condenação também ao pagamento de 30 milhões de reais por danos morais coletivos. Este valor deve ser quitado de forma solidária por todos os condenados. Os réus podem recorrer no próprio Supremo para questionar as penas e os valores das indenizações. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos informou que, em razão da presença de um forte contingente da Polícia Militar e de seguranças da empresa para intimidar os trabalhadores da Embraer, a greve foi suspensa 3 horas depois de iniciada. E, segundo o sindicato, uma nova assembleia vai acontecer nesta tarde na entrada dos funcionários do segundo turno da fábrica para decidir sobre a paralisação. Os trabalhadores da Embraer entraram em greve na fábrica de São José dos Campos, em São Paulo, nesta manhã por um reajuste salarial. A paralisação dos funcionários da Embraer, da fábrica de São José dos Campos, no interior de São Paulo, teve início após uma assembleia nesta terça-feira e é motivada por uma reivindicação de reajuste acima da inflação nos salários. A greve é por tempo indeterminado. A empresa ofereceu uma reposição de 4,06% nos salários aos trabalhadores que recebem até R$10 mil e um fixo de R$ 406 para salários acima desse valor. De acordo com a empresa, os benefícios foram concedidos conforme proposta da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que representa as empresas do setor. Eles rejeitaram a proposta e querem um aumento maior. Mas o sindicato da categoria não informou a porcentagem exata de reajuste reivindicada. Segundo o sindicato, a empresa também quer reduzir a estabilidade no emprego para 21 meses em caso de doença ocupacional e para 60 meses em caso de acidentes de trabalho. Hoje, a estabilidade em ambas as situações é válida até a aposentadoria. As negociações entre Embraer, Sindicato dos Metalúrgicos e Fiesp continuam. Bem, nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco você vai ver. Ações do grupo imobiliário Evergrande subiram 28% nesta terça-feira, ao retomar negociações. E ainda... Nós vamos trazer as informações atualizadas da greve do metrô e dos trens da CPTM em São Paulo, que afeta mais de 4 milhões de pessoas. Nós voltamos já. Boa tarde, estamos de volta aqui para atualizar você sobre a greve que está acontecendo aqui no metrô, na CPTM e na Sabesp, aqui na capital paulista. O apresentador Kleber Werneck está nas ruas de São Paulo e novamente vai trazer mais informações para a gente sobre esse assunto.
Olá, Kleber. Fala com a gente novamente sobre a estação do metrô e CPTM do Tatuapé, zona leste de São Paulo. Traz pra gente, então, as informações atualizadas sobre essa greve de hoje, Kleber. E eu volto a falar ao vivo aqui, da estação Tatuapé, estação do metrô e também do trem. E agora, inclusive, eu estou do lado do trem. Eu vou mostrar que a situação aqui é um pouco diferente. A gente pode ver que as catracas estão abertas, né? E por aqui passam-se alguns passageiros, como a gente está vendo. Isso porque algumas linhas da CPTM estão funcionando parcialmente. Poucas linhas, mas estão funcionando, o que possibilita algumas pessoas a passarem por aqui. Inclusive, tem um passageiro aqui, eu vou falar com ele. Bom dia, boa tarde, melhor dizendo, amigo. Você foi muito prejudicado hoje? Conseguiu trabalhar ou não? Não consegui, viu? Hoje foi muito difícil porque eu trabalho com vendas, né? Aí nós faz entrega nas estações, só que hoje não teve como fazer entrega. Ou seja, você é autônomo, um dia perdido faz muita diferença. Nossa, muita, né? Bastante diferença. Tá certo, então. Muito obrigado. E olha só, quero mostrar outra imagem importante. Eu vou pedir para o Sérgio Arce, nosso cinegrafista, mostrar ali aquela cabine. Aquela cabine é o centro de controle. Pela manhã, fiscais, né, oficiais de justiça vieram aqui a esse local para checar se a ordem judicial estava sendo cumprida. A ordem judicial era para que 80% da frota trabalhasse normalmente. E eles checaram que essa ordem não foi cumprida. E a partir dessa checagem, a diretoria do metrô e também da CPTM prometeu adotar as medidas cabíveis. Eu volto com vocês aí nos estúdios. Tá ótimo, Kleber. Obrigada pelas suas informações. Sem dúvida, os inúmeros paulistanos foram prejudicados com os ônibus lotados, trânsito além do normal e viagens por aplicativo mais caras, além da dificuldade muito grande de chegar ao trabalho, né, Clara? Pois é, sem contar as aulas, né, Bruna? Quantas mães e pais não conseguiram deixar seus filhos nas escolas? Isso porque muitas aulas foram suspensas. E foi exatamente sobre isso que nós pedimos para a advogada trabalhista Larissa Salgado pontuar o assunto. Vamos conferir. É um direito previsto no artigo 9º da Constituição, no sentido de que é assegurado esse direito à greve, à paralisação das operações, competindo aos trabalhadores, às classes profissionais, a oportunidade, a decisão sobre exercê-los. O que se identifica no caso específico da greve do metrô hoje, dia 3 de outubro de 2023, é que efetivamente a motivação dos trabalhadores é um protesto contra os planos de privatização das companhias. O que se identifica também é que há efetivamente um excesso no exercício desse direito, uma abusividade no exercício desse direito. Isso porque o transporte público é um serviço essencial, é um serviço que, uma vez paralisado, afeta a coletividade. Então, em razão do serviço público essencial, houve na sexta-feira, agora no dia 29, o atendimento de um pedido liminar da Companhia do Metropolitano de São Paulo. Essa decisão proferida pelos desembargadores do Tribunal Regional da 2ª Região, determinando que as linhas de metrô deveriam operar nos horários de pico com 100% do seu contingente de trabalhadores e nos demais horários com 80%, justamente para que não acarretasse um prejuízo à coletividade. E agora a gente muda de assunto para falar das ações do grupo imobiliário Evergrande, que subiram 28% nesta terça-feira ao retomar as negociações na Bolsa de Valores de Hong Kong, suspensas na semana passada, quando a empresa anunciou que o presidente do conselho está sob investigação criminal. As ações da empresa imobiliária valorizaram 28% depois de uma sessão volátil, em que subiram 60 pontos percentuais, caíram para 10 e depois voltaram a crescer. A Evergrande se tornou um símbolo da crescente crise imobiliária chinesa, com várias empresas fortemente endividadas, o que suscitou receios de impacto na economia do país. A companhia calcula que as dívidas totalizavam 328 bilhões de dólares no final de junho, R$1,5 trilhão na cotação da época.
Em setembro, a Evergrande alertou que não seria capaz de emitir uma nova dívida devido às investigações à subsidiária Renda. O setor imobiliário da construção tem sido um pilar do crescimento na China e registrou uma forte explosão do crescimento nas últimas décadas, mas a enorme dívida contraída pelas principais empresas passou a ser considerada um risco para a economia chinesa. E o Japão viveu o mês de setembro de maior temperatura desde o início dos registros em 1898. Esse deve ser o ano mais quente da história do país. A Agência Meteorológica do Japão informou que a temperatura média de setembro foi 2,66 graus superior ao habitual. Em todo o país, no mês passado, 101 dos 153 locais de observação quebraram um recorde de temperatura média, incluindo Tóquio, com um máximo histórico de 26,7 graus Celsius. Países como Áustria, França, Alemanha, Polônia e Suíça também anunciaram o setembro mais quente em seus registros. A autoridade meteorológica francesa disse que a temperatura média de setembro foi entre 3,5 e 3,6 graus, acima do período de referência de 1991 a 2020. O Reino Unido também igualou seu recorde de setembro mais quente desde que os registros começaram em 1884. O Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia detalhou em um relatório que a temperatura média global em junho, julho e agosto foi de 16,77 graus Celsius, superando o recorde anterior de 2019. Cientistas projetam que 2023 será o ano mais quente da história da humanidade devido à aceleração das mudanças climáticas. Em setembro, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse aos líderes mundiais que é possível limitar o aumento da temperatura. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa tarde para você. Daqui a pouco eu volto com outras notícias do Brasil e do mundo. E agora você vê imagens da Radial Leste com o nosso cinegrafista Sérgio Arce. Uma boa tarde e até já.